Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta com mais um Fofocas com as Psis. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oiê! Esperando a minha parceira de live entrar. Hoje vamos ter uma conversa muito legal com a Erika, conhecendo mais o trabalho dela, como funciona. Bora, bora! Quinto! Eu tava com saudade de fazer live na quinta, vocês acreditam? Pois é. Bom dia, bom dia, bom dia. Pronto, nossa companheira de live chegou. Ah, de novo a câmera. Bom dia, Bom dia! tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também, tava com saudade. Ah, eu também tava. Já parece que já faz falta, né? É A gente é costume, suspeito. né? Quando não tem, você fala, ah, tem alguma coisa faltando. Uhum. E nem é sobre a live, é também ali sobre o preparo, né? Esse bate-papo, essa troca. Isso, o encontro, ver assim, né? Ver, Uhum. é verdade. Ah, que bom que a gente se preparou e para se encontrar hoje. Deu certo. Uhum. E a vida vai acontecendo também, né? Em alguns momentos a gente precisa fazer escolhas. E é importante a gente lembrar que a gente não precisa dar conta de tudo. Exatamente, exatamente, é verdade. Então a gente trabalha tanto isso nos atendimentos e na vida real a gente traz isso, né? Que a gente também não precisa dar conta de tudo, tá tudo bem. A gente escolheu uma coisa ali, quer dizer que aquilo que a gente escolheu tem prioridade naquele momento, e não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, né? Sim, e às vezes a gente fica sofrendo, né? Sofrendo, ah, porque isso não deu certo, ah, porque não consegui aquilo e tal, 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 tal. Mas é exatamente isso que você está falando. Isso e aquilo que você conseguiu fazer é o suficiente, né? É o Uhum. que você conseguiu fazer e tá tudo certo. Uhum. Não precisamos equilibrar todos os pratos. A gente pode deixar alguns pratos ali parados em Deixa cima da mesa. cair, né? Deixa cair ali, depois resolve. Pega ali e resolve. Uhum. E eu preparei umas perguntas para te fazer hoje, para a gente conhecer mais sobre o seu trabalho. Bora lá, vamos, vamos. Acho que é umas coisas ali que eu tenho curiosidade, e aí eu vou aproveitar para perguntar para as pessoas também ficar sabendo, né? Ótimo. Ah, vou adorar compartilhar. E aquilo que você não quiser responder, tá tudo certo, tá? Fechou. Gente, Fechou. lembrando que aqui não segue muito o roteiro, não. É assim, ó, as coisas vão fluindo, vai acontecendo, né? Tem o direcionamento, mas não é tudo direcionado, não. Às vezes, de repente, né, alguém quiser tirar dúvida, né, e depois também quiser incluir, né, uma Uhum. pergunta, fica à vontade também. É, manda mensagem pra gente no direct, ou deixar aqui nos comentários, porque essa live fica gravada. A gente deixa nas lives gravadas. Hoje é nosso terceiro episódio, né? Das fofocas com os PCs. Isso. Nossa,
Até rápido, né? Terceiro já. Aham. Pensa, do nada, assim, ó, já estamos no terceiro. Érica, conta pra gente como surgiu a Libras na sua vida. Foi a psicologia que te levou para a língua de sinais? Ou você já conhecia a Libras antes de se tornar psicóloga? Ou veio com algum movimento da sua vida, algum acontecimento? Então, nossa, tem tanta coisa junto, mas eu vou tentar né, trazer tudo aqui com muito carinho. A história começa com a minha história particular, né? Com a minha vida pessoal mesmo, por ser uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma perda auditiva, eu nasci com essa perda auditiva, minha mãe teve rubéola, e rubéola é um vírus. Às vezes muita gente não conhece. Rubéola é um vírus que afeta o feto, ou a criança, né, no caso, pode afetar a visão, pode afetar a audição, pode afetar a parte cognitiva, o cérebro, às vezes até algum membro também do corpo. Então, no meu caso, afetou foi a audição, mas é Uhum. uma perda, assim, moderada, porque a gente tem 4 tipos de níveis de perda. Então, a minha está no moderado, assim, né? Não é nem muito e nem muito pouco também. Uhum. Então, assim, o que quer dizer isso também, né? Moderado. Quer dizer que eu consigo alcançar alguns sons, eu consigo entender, e outros não, outros eu não consigo entender. Então, assim, como é que foi essa descoberta, né? Que eu tive uma perda. Teve um diagnóstico mesmo quando eu tive de 3 a 4 anos, né? Uhum. Porque minha mãe começou a perceber que, mas ela não me responde, né? Não tem retorno quando eu chamo ela. Ele fala, Érica, e não tem retorno. Tem a questão também do olhar, fica muito assim, vazio, né? Fica olhando assim para as coisas muito perdidas, aquele olhar perdido. E aí minha mãe começou a observar algumas coisas e uma professora da escola também alertou a minha mãe. Falou, Uhum. olha, eu percebi isso da Érica, tal. Às vezes seria bom ela fazer um exame, uma audiometria, um acompanhamento. Aí foi aí que minha mãe começou a perceber mais ainda, ela falou, poxa, é mesmo, vou levar. Aí foi quando foi feito um exame e teve o diagnóstico da perda auditiva. E assim, trazendo também um pouco também como né, os pais, né, nessa situação. Ah, descobri que a minha filha é surda, tem uma perda auditiva. E agora, o que eu faço? Como é que é os procedimentos, né? Então, a minha mãe até que ela foi assim, minha mãe e meu pai, ela teve assim, um cara até legal dos médicos, né? Que puderam falar da questão assim, do que poderia agregar, o que poderia dar Uhum. na minha vida. E foi identificado que, de acordo com a minha perda, poderia usar um aparelho auditivo. Aí foi quando eu comecei a usar o aparelho auditivo, a partir dos 4 anos de idade, e assim, foi um processo, porque é uma coisa nova, é uma tecnologia, né? E também teve um processo de fono, porque até mais ou menos nessa idade, eu não falava muita coisa. Às Uhum. vezes eu falava palavrinhas curtas, né, e muito breves. Então, não tinha muito essa questão, né, de falar, de também entender o que está no ambiente. Então, tudo isso foi um processo em conjunto. Então, assim, por que que começou, né? Tudo isso começou diante disso? Porque após o meu crescimento, aliás, né, diante do meu crescimento, eu não tive contato com outros surdos. Eu Uhum. nunca tinha visto outras pessoas com perda auditiva que usasse aparelho. Então, durante esse processo, eu achava que eu era a única da face da Terra, porque eu não via outras referências. Uhum. E aí eu falava com minha mãe, mas só tem eu e as pessoas que eu vi, né, assim, usando aparelho, assim, via assim, na televisão, né, propaganda. Era gente velha, idoso. É Eu ficava verdade. indignada, eu falava, mãe, só tem eu usando aparelho? Por que só eu e tal, né? E minha mãe também ficava incomodada com isso, porque ela ficava, nossa, poxa, é mesmo. Porque onde que eu levo essa menina para poder ver outras pessoas, outras crianças? E minha mãe não conseguia ter outras referências também.
Aí eu fui crescendo num ambiente, a gente fala ambiente de ouvinte, né? Que são as Uhum, pessoas que ouvem. Fui crescendo e tal. E chegou uma fase que eu precisei de trabalhar. E onde eu fui trabalhar era uma empresa que contratava pessoas de perda auditiva. Tinha essas vagas. Aí foi, eu comecei e lá só tinha surdo se comunicando em Libras. Aí eu olhei aqui, eu lembro direitinho que eu olhei aqui e falei assim, gente, mas o que é aquilo ali? uhum. Mexe tanto a mão, né? O que é aquilo? Aí eu fui conversei com a minha chefe, perguntei pra ela, olha, o que é aquilo ali? O que estão fazendo? Né? Ela falou assim, uai, é Libra. Você não conhece Libras? Você nunca viu Libras? Falei, não. Aí ela pegou e falou assim, ah, você pode ir fazer um curso de Libras, porque tu vai precisar. Você precisa de comunicar com eles também. Você tinha qual idade, Érica? Eu tinha uns 18, Uhum. 18 para 19. E aí eu lembro que eu fiquei encantada com aquele, e aquele me instigou também. Eu fiquei, nossa, que legal isso. Não, peraí, deixa eu ver isso. Aí foi quando eu procurei a associação aqui em Uberlândia, que tinha cursos de Libras. Aí eu fui fazer, comecei a me interessar mais, e também eu tive uma identificação. Fez parte da minha identidade. Porque Uhum. eu nunca tinha visto aquilo. E é uma língua visual. Então aquilo para mim fazia muito sentido. Uhum. Aí eu, nossa, que legal, tal. Aí fui me apropriando. E nisso também aproveitei o espaço do trabalho para poder me comunicar com os colegas, para poder aprender, porque é uma língua que todo dia tem sinal novo, todo dia tem uma comunicação diferente. E nisso eu fui evoluindo. Uhum. Foram detalhes tão sutis, né, ali que a percepção ali da sua mãe, dos professores, né, que te levaram até o diagnóstico, a entender. E aí também, quando você chega num local e tem o pertencimento, né, fala, nossa, eu não sou a única. O quanto isso deve ter sido, nossa, libertador, te dado ali aquele fôlego, né, falar, nossa, eu não sou a única estranha. Aí, vários tipos, e assim, são referências assim, diversificadas. Porque Uhum, lá tinha assim, pessoas que só se comunicavam em Libras, pessoas que oralizavam, né? E também se comunicavam em Libras, pessoas que sabem português, outros não. Então, assim, diversificado. Então, ter essas referências ampliou, né? Ampliou, assim, o que eu tinha aprendido até aquele momento. uhum. E, poxa, que legal, que bom isso. Então, eu me identifiquei muito. E a psicologia só entrou depois. Bem Porque depois, né? porque assim, na formação, né, de psicologia, eu não vi nada sobre isso, sobre Libras. Teve assim, é uma matéria assim, muito superficial, no sentido de falar assim, sobre as deficiências. Uhum. Então, É, não tem. é bem sutil. Eu lembro que eu fiquei sabendo sobre Libras quando porque minha tia é professora, né? E em algum momento ela teve que fazer um curso. Aí eu vi lá o alfabeto, que eu achava que era só aquilo, né? Era ali conversar pelo alfabeto. E aí depois eu não aprofundei mais. Então, ela fez o curso pelo CEMEP, que CEMEP, tinha. também Uhum. depois. Aí eu tinha muita curiosidade em começar, mas aí não era tão falado, não era tão visto, não era tão conhecido, né? E depois eu fui conhecer uma pessoa que tinha uma perda auditiva quando eu já estava fazendo o curso técnico. Ali Hum, para entrar para faculdade, essas coisas assim, e foi a segunda pessoa que eu conheci mais de perto ali. Né? Então não era mesmo, a gente não via. E depois, quando eu te conheci, eu não sabia que você tinha perda auditiva. Foi com o desenrolar, mesmo com o passar do tempo, depois de muito tempo, que eu fui saber. Então, assim, era algo que é tão natural já para você que não traz nada, né? Não. é porque tem uma questão da a fala de outras pessoas é uma fala assim, um pouco diferente. Então, é como se fosse assim, como a minha fala já é tão habituada, né, com a questão de outras pessoas, de ouvintes, é como se não transparecesse. Ai, deu uma travada?
Deu uma travada. Onde Uhum. que parou aí? Você começou a falar da fala, que a questão era a fala. Da fala. O que Uhum. acontece? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas não tinha percebido, não parece. É por causa da questão da fala. Porque eu, Uhum. às vezes, não desenvolve, não treina a voz, então fica uma fala diferente, a voz fica diferente. Então, meu, por ter uma voz meio que acompanha, né, a questão do ouvinte, muitas pessoas não percebem. Uhum. Aí faz toda a diferença, né? Aí, Aham. E aí o cuidado ali desde o primeiro momento de te incluir, né, de te levar para trazer o diagnóstico, saber o que, que vai ser feito com isso, também foi te ajudando, né? Ter uma percepção diferente, foi desenvolvendo também. Você acredita que o diagnóstico desde os primeiros momentos de vida ali, dos primeiros anos, faz diferença? Os detalhes assim sutis que vão ser percebidos? faz diferença na questão, assim, por exemplo, de estímulo, né? Por exemplo, se tivesse. Isso acontece em muitos casos, tá? Se Uhum, tivesse assim, ai, vamos levar no médico com 12 anos de idade. Olha o tempo, né, que a criança poderia ter desenvolvido, ter adquirido outras afinidades, habilidades, questões sociais, que uhum, ela só vai começar a partir de 12 anos. Então, o uhum, fato de ter começado aos 4 ajudou muito na inserção, né, de inserir na escola, de comunicar, de socializar, de se adaptando com os sons. E é, também a interação com a família. Isso também tem um papel muito importante. uhum. E são detalhes que a gente vai percebendo só quando conversar, né? Mas pera, deixa eu aqui, ó. Não vou fazer um monte de Não está perguntas aqui, entendendo ó. nenhuma coisa. Eu já tô me caminhando para outro lugar. Pera, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer uma coisa meio, uma bagunça meio organizada. Fechou. E qual foi seu maior estalo? Assim, teve um momento específico que você olhou e pensou, gente, essas pessoas surdas precisam de psicólogas que falem a língua delas. E eu vou ser essa pessoa. Nossa, esse estalo aconteceu só depois. Uhum, Porque, né, justamente pela história que eu estou contando aqui, né, de como que foi, que eu primeiro conheci ali, né, comecei a trabalhar, aí depois veio a faculdade e tal. Então, durante esse processo, eu tive um processo de aceitação também. uhum, Eu não me aceitava, não gostava de usar aparelho, não aceitava que tinha que ser eu, que tinha que estar usando isso. Então, durante esse processo, eu tive um processo de aceitação que foi elaborando e tal, formei, e depois que eu formei, eu fiquei pensando, gente, e agora? O que eu vou fazer? uhum, O que eu vou arrumar? Né? Os outros colegas estão na clínica, estão fazendo isso aqui, mas e eu? O que eu vou fazer? Então, eu comecei a procurar outras coisas, né? Outros, recursos mesmo, temas e tal. E foi quando me deu um estalo. Ué, gente, eu sei Libras. E os surdos, será que eles têm psicólogo? Aí veio esse estalo, esse questionamento. Foi quando eu fui pesquisar, é que eu já estava começando na internet, né? uhum, Fui pesquisar e eu não encontrei nada. Eu falei, gente, não, mas tem que ter alguma coisa. Pesquisei e tal, artigo muito raro, até hoje também, ainda muito pouco. Mas aí encontrei um blog de um psicólogo, que era do Nordeste. E aí eu comecei a trocar e-mail com ele. Falei, olha, tenho vontade de iniciar nessa profissão e tal. Como que é? Como que funciona? Naquela época era e-mail, né? Tudo era e-mail. uhum, E aí ele me respondeu. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, que beleza, que bom, né? E ele me orientou, né, em algumas coisas e tal. E aí foi um processo, assim, bem devagar, porque tinha um medo, né? Nossa, será mesmo que eu vou fazer isso? Será que eu vou mexer com isso? Mas como que eu faço? E aí foi quando eu comecei a pesquisar e vi que tinha uma pós em Libras. olha, E agora? Eu vou fazer isso.
E a pós não era em Uberlândia, era em Uberaba. Em Uberlândia parece que não estava previsto ainda para ter e tal. Uhum. Aí eu falei, Uberaba? Não, Uberaba eu tenho família. Já sei, vou ficar na casa da minha tia, vou fazer essa pós. E aí comecei a fazer essa pós. Foi a melhor coisa da minha vida. Porque lá eu aprendi novamente, né, a Libras, aprendi sobre a cultura, aprendi outros conceitos Uhum. dentro da Libras, dentro da comunidade toda. Então isso foi, assim, primordial para mim. Aí depois eu falei, não, agora eu vou. Uhum. Olha que legal, gente. Então, assim, foi tudo, sabe, um processo mesmo. E foi quando você já estava preparada, né? Ali você já tinha as ferramentas, você já dava conta de sustentar aquilo ali, né? E aí eu percebendo que não tinha profissional, né? Falei, nossa, tá na hora de ter. Por Uhum. que não, né? Por que não? E que bom que você decidiu fazer esse movimento, né? E conta pra gente como foi o desafio de unir essas duas coisas. Porque a gente sabe que a psicologia estuda muito a fala e a escuta. E como que foi adaptar para o visual? Porque não é só ali o alfabeto que a gente vê, né? Tem os símbolos, não é só aquelas danças que aparecem nos shows que a gente ri, algumas cenas, assim. Não é só aquilo, né? Assim, tem muito mais, tem uma história por detrás. Que eu fui descobrir isso aquele dia conversando com você, que eu não sabia que tinha isso, né? Que cada ali. é, Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, tá? Porque é um lugar novo, assim, e às vezes a gente fica ali meio pisando em ovos, com medo de falar alguma coisa e trazer de uma maneira errada. Mas você trouxe que tem algumas palavras que a gente fala, verbaliza, precisam ser trago numa maneira de gestos, símbolos, né? Que é algo novo, igual aquele dia a gente estava conversando sobre a psicologia. A psicologia tem alguns símbolos, até porque não tem tanto psicólogo, né? Não tem tanta coisa, e ainda mais na análise transacional, que é uma abordagem que é nova, né? Que assim não tem tanto conteúdo ainda traduzido para o brasileiro, para o português, né? Para a nossa língua. Então é algo que você tem que adaptar, né? Conta pra gente, como que foi unir isso? Então, o que que acontece? Eu já queria começar já falando que você falou até certo. Você falou língua brasileira dos sinais, e é isso mesmo. Tem gente que confunde com linguagem. Por que Uhum, que não é linguagem? Porque linguagem é a maneira como se vai se interagindo, né? E a língua é porque é um idioma. E uhum, a Libras, ela é uma língua oficial aqui no Brasil. É a nossa segunda língua oficial aqui. E isso é uhum. bem interessante porque ela é uma língua que não é universal. Não é. Não é. Ah, Tem gente que acha que é, por exemplo, é o jeito que eu comunico aqui, eu chegar lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não é. sim. E como é que surgiu a Libras aqui? Através do francês. Começou lá na França. Uhum. Então, na França, veio para cá, começou a adaptar, né, passar para português e tudo. Então, assim, cada país tem a sua língua de sinais. Gente, é o que complica um pouco mais, né? Então, assim, por exemplo, se eu quiser saber como que é a língua de sinais americana, que chama ASL, a sigla, eu tenho que estudar como que é a língua americana, a língua de sinais Uhum, americana, que não é a mesma coisa aqui do Brasil. E até mesmo dentro do Brasil ainda tem as diferenças também, porque tem o regionalismo, tem as variações, uhum, entendeu? Então, aqui, por exemplo, alguns sinais aqui do estado de Minas Gerais, às vezes difere um pouquinho de São Paulo, uhum, Nordeste, Amazônia, entendeu? Então, assim, uhum. tem essas diferenças. Então, isso na hora de comunicar é extremamente importante. Porque às vezes você fizer um sinal que é totalmente diferente, né? Tem um regionalismo diferente, vai ter um outro sentido na frase. Então, Nossa, o que assim, complica um pouco mais, né? Muito mais profundo do que a gente imagina. mas o bom mesmo é que a gente pode perguntar. A gente pode É, perguntar, você vê assim, uma coisa diferente na frase. Aí você parece que você pensa assim, ai, mas será que foi isso que eu quis dizer? Aí você pode perguntar, olha, foi isso que você falou? Tá certo? aham,
A pessoa pode falar, não, eu falei outra coisa. Aí eu posso falar, não, porque esse sinal, que a gente faz assim, né? Esse sinal, para mim é isso. Mas Aham, para você, entendi, então é diferente. Por exemplo, aham. aqui em Uberlândia, em Minas, né? A gente costuma fazer o verde, a cor verde, aqui na mão. A gente faz assim, ó. Ah, Verde e aqui na mão. E uhum. o Paulo faz verde aqui, ó. Aliás, aqui, ó. Nossa, nada a ver, né? De um lugar para o outro. Então, Aham. você tá conversando ali e faz assim, aí. Mas parece falou outra coisa. Ou E eu esse não conheço aquele Uberlândia é sinal. o quê? Né? Esse sinal em Uberlândia é o quê? Aqui não tem esse. Aqui já não Hum, tem. Então é como uhum, se fosse assim, mas eu não conheço esse sinal. Aí eu posso perguntar, o que é isso? aham, Por exemplo, aqui a gente faz mãe assim. Aqui, esse aqui é o sinal de mulher. E aqui, aham. o que tem isso aqui? Por causa do beijo de benção. Ai, que legal. E em outro estado, mamãe, mãe, faz assim, ó. Aqui, isso aqui é biscoito. Gente, nada a ver uma coisa com a outra, né? Uhum, Entendeu? Então, de repente, você tá conversando ali, a pessoa faz assim, você vai entender que é biscoito, é daqui do costume daqui. Mas se você for lá em outro estado e faz assim, mamãe, aí você vai pensar, biscoito? Quem tá falando de biscoito? Não, é mamãe. uhum. Por isso que o óbvio precisa ser dito, né? E ser perguntado ali, ser questionado, trazer, né? Porque é uma junção de várias coisas. E aí eu fiquei pensando que é como se fosse ali a nossa característica também, né? O nosso sotaque. Até a Libras tem o sotaque, né? Tem ali a. Me fugiu agora as palavras, como se fosse ali. Que cada região tem. Isso, isso. Porque tem um sotaque que às vezes a gente acaba percebendo pela maneira como a pessoa fala. Uhum, Expressa. Como ela expressa, sinalizando. Às vezes é muito rápido, às vezes é mais devagar, uhum, às vezes tem gíria. uhum. Era isso, a palavra que eu queria era gírias, né? Que cada região tem só as gírias, né? Tem também. Uhum. Olha que Você legal. falou da questão das palavras, né? O que acontece? Na Libras não dá para pegar tudo que tem no português e passar para Libras de forma assim, concreta, assim, sabe? Bem definida assim. Não dá, porque a Libras ela tem uma estrutura, tem a sua gramática própria. Então, ela tem uma forma de se comunicar. E precisa ser respeitado isso, porque se eu não seguir essa forma, essa estrutura, fica uma coisa desconexa para quem Uhum. conhece, para quem se comunica só em Libras. Então, tem algumas coisas em Libras que foram adaptadas, né, para poder incluir isso, mas não dá para pegar assim de forma bem concreta, assim, sabe, português e passar para Libras. Porque senão Uhum. vira o que a gente chama de português sinalizado. Aí já não é Libras. Ah, entendi. Gente, é muito detalhe, assim. E esses são detalhes bem sutis, né? Porque a gente fala, não, é fácil assim. E não é fácil assim, né? Igual o alfabeto. A gente usa, assim, 1% da Libras. O Uhum. alfabeto, a gente utiliza, às vezes, para falar o nome. Meu nome. Aí soletra o nome. Para perguntar o que é aquilo, ou às vezes para falar o nome de alguma coisa que a pessoa não Uhum. conhece, né? Às vezes para poder identificar também. É igual nesse caso que a pessoa faz o símbolo de mamãe, aí ela vai trazer o alfabeto para te explicar que é mamãe, né? Porque não vai ter outra maneira de te contar. Isso, porque aí eu posso, né, perguntar, o que é isso, né? A pessoa fez assim. Aí a pessoa pode Uhum. fazer M-A, depois Z. Mamãe. Então o alfabeto aparece nesses momentos. Nesse No momento. decorrer da conversa é mais os símbolos. Na verdade, os sinais.
Fala é sinais. Esse não é. Aham. Símbolos é sinais, isso mesmo, isso. Uhum. Isso. Então, a maioria da conversa é os sinais que aparecem, não é o alfabeto, né? Não é ali as letras como a gente aprende. Uhum. E é assim, aí para poder expressar, né, tudo isso nessa língua, é tudo visual. Então é como se fosse assim, a pessoa tá ali fazendo livros, aí dentro da cabeça do surdo tá uma estrutura como se, sabe, um filme? Aham. Que tem assim, aquela coisa assim, aí é como se isso fosse montado dentro da cabeça dele, só que em forma de imagem. Uhum. E o tanto que existe concentração, né? De estar ali. É uma presença, é uma conversa que exige presença, né? Se em algum momento você desviar o foco ali, já era. Perdeu a conversa, Aí perde perdeu o o contexto. sentido. Perde o contexto. Aí fica perdido. Aham. É, explica pra gente de um jeito bem simples, da maneira que você conseguir, o atendimento de uma pessoa ouvinte e de um atendimento de uma pessoa surda. Tem muita diferença na prática? Além da língua em si, existe toda uma cultura por trás, não é? Que a gente já falou, né? E quando a gente vai mencionar alguém, a gente fala mesmo pessoa surda? Ou tem alguma outra maneira de trazer isso? Não, é isso mesmo. É surda, né? Ou sinal perda auditiva. Mas assim, Uhum, o surdo que utiliza só a língua de sinais é surdo mesmo. Isso não é de maneira preconceituosa. E uhum, é só surdo. Não é surdo mudo, não é mudinho. Por quê? O surdo, ele tem as cordas vocais. Ele tem a voz. Só que não é estimulado, né? Não é uhum, trabalhado isso, igual os ouvintes, né? Tem isso, essa estimulação, essa fala. Então, por isso que o surdo não é mudo, é só surdo, ele não tem a perda auditiva. Aliás, né? uhum, Ele não ouve direito, mas assim, o resto, o cérebro, tudo, normal, é ok. uhum. E já o mudo, ele perde as cordas vocais, ele não tem ali alguma questão. O mudo, ele, às vezes é algum problema, né? Alguma coisa que dá nas cordas vocais. Aí sim, a pessoa é muda, Uhum, não consegue falar, não consegue uhum. oralizar. E tem pessoas que são surdas e mudas. Nossa, isso é muito pouco. É mais Uhum, essa surdo. aham, É muito raro mesmo. É mais, é só surdo. uhum. O mudo também é em pouca quantidade? O mudo, eu quase não vejo, viu? Pessoas Uhum, mudas. uhum. Quase não vejo. Porque E que a todo gente... mundo, ele vai, como é que fala? Ele vai falar alguma coisa assim, vai sair algum som, Aham, entendeu? Por mais que não seja aquele som que a gente entende, né, das palavras e tudo, mas ele vai verbalizar, vai sair algum som. uhum. É aquela questão do estímulo, né? Quando tem estímulo, ele vai conseguir trabalhar a fala, né? Ou sair o som ali verbalizando palavras. É E isso é muito bem. possível um surdo profundo, profundo que a gente fala é perda total. Uhum, É possível um surdo com perda total conseguir falar. Igual o que a gente está falando aqui, é possível. Através do treino da fala, através da fala. uhum. É Que, possível. que é, eu acho, eu não pesquisei sobre, mas também que é um trabalho que vem recentemente sendo apresentado para a gente, que está tendo mais visibilidade, né? Que existe, mas agora que está sendo mais apontado, trago, né? Trazendo ali os benefícios, como é isso, né? A necessidade. Também era um trabalho com a psicologia, né? Era mais elitizado, que poucas pessoas tinham acesso. Aham. Não, hoje, nossa, hoje tem grupos de psicólogos bilíngues. Antes não tinha nada. Uhum, Hoje tem mais profissionais. Ainda é pouco, mas é assim, é mais do que daqui o quê? Do que uns 12 anos atrás, uhum, a quantidade de psicólogos bilíngues, né, que atende em Libras é muito mais hoje. Tem muito mais interesse.
Entende? Mas ainda demanda. Pode falar. Pode falar. Não pode falar. Porque você me perguntou sobre a diferença do atendimento, né? O que acontece? O surdo, ele não procura o psicólogo por causa da perda auditiva, porque ele é surdo. Uhum. Ele procura por mesmo motivo que os ouvintes. Ah, tô com problema no relacionamento, tô com problema em vícios, tô com problema de amizade comigo mesma, eu tô procurando autoconhecimento. Uhum. Até porque não faz muito sentido ele procurar só por causa desse motivo, né? Que já ali faz parte do dia a dia dele, já tá ali, né? Muito normal, virou natural, né? Algo que é natural ali, já faz parte da rotina. Então ele vai procurar mesmo pelas outras questões, né? Que estão ali acontecendo na vida dele. Tem Sim, que por poder. exemplo, ele vai procurar questões, por exemplo, problemas de comunicação com a família. É isso que ele Uhum, pode procurar. Aí eu não me dou bem com a minha família. Por quê? Porque está tendo um problema na comunicação. Às vezes a família não utiliza Libras, não uhum. sabe. E aí, Que em é vez muito da normal, né? Isso não é raro. Isso é o que mais acontece e é prejudicial, Uhum, infelizmente, porque dentro de uma família a gente sempre está comunicando. Pensa numa reunião de família em festa, né? No Natal, no Ano Novo, no aniversário. uhum, As pessoas não se comunicam com o surdo fica isolado. uhum. Isso pesa tanto, né? Isso pesa. E isso é uma questão que ele traz na clínica. Uhum, O isolamento, a exclusão, uhum. a falta de inclusão. E então conta pra gente, assim, o que que é? Tem algo, você percebe alguma diferença do atendimento do ouvinte com a pessoa surda? O que eu vejo, assim, que faz diferença no atendimento é que com o surdo eu preciso de adaptar alguns materiais. Que tipo Uhum, de material? Material mais visual. Então, por exemplo, sobre emoções. Eu mostro meus emojis, né? Que eu fiz, que tem dentro da AT, né? Que eu fui uhum, fazendo, uma tristeza, medo, amor, alegria, a raiva. Então, eu trabalho com isso aqui, é um trabalho mais visual e que a gente vai conversando, vai questionando, vai entendendo, né, sobre o que é isso na vida dele, sobre emoções. uhum, Porque assim, muitas vezes ele não tem entendimento. O que é emoções? O que é isso que eu estou sentindo? Então, através de materiais visuais, e isso faz diferença no atendimento. E para o ouvinte, às vezes, muitas vezes eu não utilizo uma coisa tão visual. uhum, Às vezes, né, pela fala e tal, pelo contexto, aí consegue entender. Mas para o surdo, não. Quanto mais eu trouxer coisas visuais, materiais, temas de forma visual, melhor ainda, para poder entender e comunicar. E o bom da AT é que ela pode ser desenhada, né? Ela pode ser diagramada. Então, o que facilita os atendimentos, né? Por isso que eu me apaixonei. Eu falei, gente, é diagramável, faz sentido para mim. Dá para desenhar, dá para rabiscar, dá para mostrar. Uhum. O que facilita tanto, né? Quer ver? Eu adaptei uma prancheta magnética, né? Ah, Vou mostrar aqui. Ah, através dessa prancheta eu desenho. Olha lá, a família. Então aqui, eu posso vir aqui e fazer o desenho dentro da T. E explicando. uhum. Então, E, assim, é isso. E adaptando. e aí faz a conexão, né? Ali traz o visual e cria esse gancho, né? Uhum. Vai Bem fazer legal. sentido. E agora conta pra gente quais são os maiores desafios que a comunidade surda enfrenta hoje, quando o assunto é cuidar da saúde mental. É muito difícil encontrar profissionais capacitados, você já respondeu pra gente, né? Que ainda tem essa dificuldade, né?
Então, essa é a maior questão, né? Dentro da saúde mental, para a comunidade surda, é que tem poucos profissionais bilíngues, mas ainda bem que a tecnologia melhorou muito e pode o quê? Fazer atendimento online. Então, Uhum, assim, se o surdo não encontra, né, um psicólogo bilíngue na sua cidade, ele pode fazer um atendimento online com outro, em outro estado. uhum, Então, isso se torna acessível. Porque qual é o maior problema? A barreira que é linguística. O surdo vai no uhum. banco, não tem um intérprete, não tem uma pessoa que possa traduzir, aí já limita. Ah, o surdo precisa de ir no hospital também. Não tem mesmo, né? E me fez lembrar muito daquele vídeo que você postou, né? Que tava ali acontecendo um acidente, e aí acabou que não teve o cuidado, né? Não teve ali a fala, opa, pera, deixa eu dar atenção para essa pessoa que tá aqui, né? Então falta isso, falta manejo de não só da área da psicologia, mas das outras áreas também, né? Do mercado. Você chega no mercado, não tem nenhum intérprete. Exatamente. Porque na área da saúde, pensa, já aconteceu, isso é fato, de um surdo ser hospitalizado e morrer, porque não teve uma comunicação e aí deu um remédio que ele tinha alergia. Uhum. E talvez a gente esquece até mesmo que a tecnologia traz possibilidades, né? Ali, digitar, né? O digitar ali, o escrever no texto pode facilitar isso, né? Não, celular, um papel, um desenho, alguma coisa assim, isso tudo torna um pouco acessível. Não vai ser a língua total, né? A língua mesmo, a Libras, mas vai ser o quê? Uma ponte para começar uma comunicação, para ter informação. Uhum, Porque essa é a maior barreira. Informação, acessibilidade, ter atenção, ter esse cuidado, ter profissionais capacitados, porque para um profissional bilíngue atender o surdo, antes de tudo, precisa de conhecer como que é essa cultura surda. Porque uma pessoa que é surda não passa pelas mesmas coisas que uma pessoa ouvinte. Eu falo de desenvolvimento humano mesmo. É totalmente diferente. Então, é uhum, uma comunidade que tem as suas questões mais assim específicas mesmo. Na forma de tratamento, na forma de costumes. uhum, Então, isso é diferente. Então, o profissional precisa buscar isso. Entender melhor como que funciona essa comunidade, como que funcionam essas pessoas. E não existe uhum. só um tipo, né? Igual eu falei, é uma comunidade com diversidade. Existem vários tipos de surdos. Com perdas diferentes, que eu falo. É que a gente está de fora desse ambiente, não percebe, né? Não tem essa. Eu acho que poderia ser mais divulgado, mais falado, né? Contado ali pra gente. Como que é que funciona? E colocando a gente nesse lugar também, né? De, olha, tem essa curiosidade aqui, deixa eu trazer. E quando você vem trazendo seus conteúdos, assim, vem aproximando dessa realidade, né? Que é uma realidade que tá ali, ó, do nosso lado. Só que Então, às vezes a gente se preocupa tanto com as nossas coisas que a gente esquece de perguntar pro coleguinha, né? Me conta essa história, deixa eu entender um pouco mais. Como que é isso? Né? Deixa eu aprofundar um pouco aqui. e é Então, isso. a gente precisa de mais profissionais como você, né? Tá crescendo, tá crescendo. Muito bom. Eu acho que não vai dar tempo de trazer todas as dúvidas aqui, mas É então vamos caminhando para a última. Uma curiosidade que muita gente deve ter. Como funciona a nossa. Pera. Uma curiosidade que muita gente deve ter. Como funciona a nossa voz na nossa cabeça? Os nossos pensamentos. Para quem se comunica por Libras. É mais visual. mais visual. Isso é uma pergunta que muita gente faz. Aham, Que, assim, como que será para isso? Porque assim, né? Eu também tenho uma vozinha. aham, Mas eu também tenho a questão da imagem. E muitas vezes eu gravo coisas de imagem. uhum, Histórias, às vezes alguma coisa assim fica muito forte para mim, mais em imagem
do que o que eu ouvi ou do que a minha voz. Mas para eles é tudo visual. É como se fosse uma cena de filme. Uhum. É tudo imagem, tudo aquilo. O contexto, a conversa, o que ele sente, tudo por imagem aqui dentro. Então, por isso que as expressões vão dizer muito, né? As expressões, os gestos. Se eu chegar de cara feia para alguém que não é ouvinte, ele vai interpretar aquilo ali, né? E quando a gente é ouvinte, a gente nem vai prestar atenção nesse detalhe, Não, muitas vezes. e eles são assim, extremamente perceptivos. De assim, a pessoa chegar e. Nossa, mas você tá preocupada? Uhum. E faz uma leitura corporal muito assim, ó. Uhum. E por isso que são mais expressivos também, né? São mais expressivos. Uhum. Porque é a maneira né, de se expressar, de se colocar ali, e que muitas vezes as pessoas de fora interpretam como uma forma muito exagerada. Nossa, que exagero! Nossa, Uhum. fulano tá bravo, nossa, tá quase batendo. E não, às vezes ele tá só expressando que tá com raiva, ou que tem alguma coisa, né, ele tá ali indignado, e é a forma dele de expressar. Mas aí as pessoas de fora entendem, nossa, vai bater em alguém, tá agressivo. É a palavra agressivo. E se não for dessa maneira de mostrar ali mesmo, né? De colocar pra fora, como que vai demonstrar isso? Exato. Uhum. Quer acrescentar alguma coisa por hoje? Tá com mais pra falar? Eu acho que a gente ficaria aqui mais um tempão conversando. Ele não acabou minhas perguntas. Ixi. Eu vou deixar a continuação das perguntas para a nossa próxima live, que eu quero saber mais. Eu quero. É só uma dúvida assim. Para fazer algum curso de Libras à distância, você acha que tem diferença do online pro presencial? Você Então, acha que muda alguma coisa? depende da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, se sente confortável com o online. Tem pessoas que preferem com presencial. Uhum. E tem uma outra coisa aí. O tipo de professor. Se a pessoa prefere professor ouvinte ou surdo. Ah, também tem essa diferença. Gente, o que que muda? É totalmente diferente. Com o surdo, a maneira de lidar, a dinâmica ali é totalmente diferente do ouvinte. A forma como ele dá aula, como ele ensina, é diferente do ouvinte. Uhum. Nossa, várias perguntas aqui, ó. Vamos encerrar. Beijo. Senão eu não vou te deixar embora. Online, presencial, depende da pessoa. O que a pessoa Uhum. sente mais afinidade, né? Sente melhor com online ou com presencial. Uhum. Buscando maneiras de trazer ali, né, para a realidade, que é algo que é importante. É incluir outras pessoas, seja qual deficiência tiver, qual ali a questão tiver, né, mas trazer ali mais para perto, para a gente não se sentir excluído, né? Porque muitas vezes até a gente que é ouvinte se sente excluído no mundo dos surdos, né? E que É, bom poder falar disso com você. a gente tem medo, né? Tem medo às vezes, um surdo chega perto ou tenta comunicar e a pessoa fica com medo, porque, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou comunicar? Como que eu falo? Uhum, E na hora, gente, muita calma. É igual que a gente, né? Que você mesmo falou. Aproveita a tecnologia. uhum. E falando nisso, assim, vai ser uma comparação que eu vou trazer, né? Com outras pessoas que chegam falando línguas diferentes, né? Vai ser a mesma, de uma certa forma, a mesma sensação ali de, opa, e agora? O que que eu faço, né? E a gente aproveita a tecnologia. Exato. E que tá absurda hoje. Uhum. Facilitando demais. Que bom que tá avançando, que avança cada vez mais, né? É ótimo isso. Ótimo mesmo.
Érica, que bom poder falar sobre esse assunto com você. Bem, Na próxima, compartilhar. na próxima live a gente vai continuar falando sobre esse tema, porque eu vou enxugar, assim, ó. Vou trazer mais coisas, quero saber mais. Eu acho que esse é um assunto muito importante, mas até mesmo para as pessoas conhecerem seu trabalho e chegar até outras pessoas, né? Sendo ouvintes, sendo surdos, contar, olha, tem alguém que te entende, tem alguém que pode te atender, né? E Isso. tem demanda. Tem ali, só às vezes as pessoas ficam achando que não tem pessoas preparadas para isso. Tem pessoa preparada. A Érica é essa pessoa preparada. Então, se te surgir dúvidas, se quiser perguntar alguma coisa, a gente traz. Pode me mandar as perguntas que eu vou aqui, ó, colocar minha vergonha de lado, vou trazer do meu jeito. Se for certo ou se for errado, a gente vai perguntar para a Erika e a Erika vai contando para a gente também. Olha, isso aqui não é dessa forma, né? É dessa outra maneira ali. Então, acho que essa possibilidade é muito bom para a gente ir destravando coisas, né? E se aproximando. Eu agradeço muito esse espaço, por ter esse espaço, né, para poder falar sobre isso, para poder. Porque é informação. E a Uhum, informação, ela é, assim, essencial. Então, às vezes, chega para um, mas não chega para outro, mas vai espalhando para outros, né? Então, eu fico muito uhum. feliz de poder compartilhar aqui. E adorei as perguntas, são perguntas ótimas também, para poder estar falando um pouco mais. Tem tanta coisa para falar, igual eu disse aqui, tem tanta coisa, mas só de compartilhar uma parte já é muito bom, já é gratificante. Aí eu fico feliz de ter contado essa história e ter topado isso. Então, ficamos por aqui. Agradecer mais uma vez pela possibilidade, pela disponibilidade também que você tem de trazer esse assunto. Gente, vamos compartilhar essa live e chegar até mais pessoas. Vou querer subir ela para as outras redes. Estou aqui pensando em maneiras de subir, porque eu acho que é um assunto que vale a pena. Ou senão a gente vai ter que fazer live nas outras redes, tá? É, então, vamos, Outra. vamos aproveitar aqui. E vai ter muitas lives, hein, gente? Acompanha aí. Vai, a gente se encontra talvez na próxima quinta-feira. Vamos deixar em aberto que a gente não precisa sustentar todos os pratos, né? Vamos deixar alguns pratos ali. Então, qualquer coisa, a gente está por aqui. É isso E aí. para agendar a sessão, tanto comigo ou com a Érica, pode entrar em contato no nosso Instagram, né? Ou pelo WhatsApp. Se quiser o contato da Érica, me manda mensagem, que eu mando o contato dela para vocês. Se precisar de alguma dica, alguma coisa assim, saber mais, né? Eu estou disponível para ajudar. Ah, é isso tudo, é isso tudo. Então, beijo, boa Beijo, quinta. Obrigada pela companhia. beijo, tchau, tchau. Até a próxima.